Pessoal, a aula de hoje, eu estou dando continuidade nos temas que a gente vem trabalhando dentro da disciplina de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. A aula passada a gente falou sobre educomunicação, que é a comunicação educacional, que é muito utilizada como uma ferramenta de conscientização dentro da educação ambiental em busca do desenvolvimento sustentável. E aí, então, eu até pedi para vocês, né, o trabalho do bimestre, que era sobre certificação ambiental, relacionado às empresas e produtos que podem adquirir essa certificação. Algumas pessoas já fizeram, já troquei alguma ideia, tem os selos que certificam, tem selos que são de certificadores, e como a gente discutiu na aula passada, também a empresa pode se autoavaliar e autocertificar, né? Mas o que tem mais validade, claro, seriam os selos que vêm das certificadoras. E para acontecer essa certificação, existem regras e normas que têm que ser seguidas, e a partir do momento que a empresa atinge, né, o que é solicitado pela certificadora, ela tem direito a usar o selo. O tempo de utilização vai depender da certificadora e do tipo de selo que está sendo obtido ali. E essa é a nossa aula número 15. Hoje é dia 13 de novembro, dia 20 de novembro já será a nossa última aula, porque a prova integradora vai ser dia 26, então, que corresponde a P2. Ainda a gente não recebeu nenhuma instrução de como serão as aulas após a P2, mas o que eu pretendo para a aula que vem, né, dia 20? Fazer uma aula traçando todo o conteúdo que nós vimos nessa disciplina. E para terminar, vamos dizer assim, né, o conteúdo hoje, eu vou falar sobre o programa Município Verde Azul. Eu já devo ter comentado para vocês que eu trabalho com esse programa, Município Verde Azul. Hoje eu vou explicar mais para vocês assim como que ele funciona. E eu trouxe para vocês esse programa porque ele, a partir do momento que você a pontuação mínima exigida, que pode ser a pontuação de 80 a 100 pontos, se você conseguir de 80, você é um município, né? Conseguir de 80 a 100 pontos, você tem o direito de utilizar o selo Município Verde Azul. Então, é uma certificação do município de que ele está desenvolvendo essa questão de sustentabilidade. Muita gente, quando fala desse programa Município Verde Azul, fica achando que é só sobre meio ambiente. E então eu trouxe hoje para vocês verem que não é sobre meio ambiente, porque como a gente já discutiu, o desenvolvimento sustentável ele engloba sim atitudes ecologicamente corretas, mas também economicamente viável e socialmente justa. Então, esse programa Município Azul, ele tem 10 diretivas que vão além da questão somente ambiental. Ele tem exigências que atuam em todos os departamentos do município. E ele tem também, eu fiz uma apresentação para vocês, mas ele tem o objetivo de ajudar na gestão ambiental, na gestão dos municípios, na gestão sustentável dos municípios. Quando um produto ou uma empresa vai adquirir um selo de sustentabilidade, ele vai ter parâmetros a serem seguidos dentro dessas três vertentes que eu falei para vocês: meio ambiente, economia e sociedade. Então, esse selo, ele tem o objetivo de certificar os municípios que estão correndo atrás do seu desenvolvimento sustentável. E no texto introdutório que eu coloquei para vocês, eu vou compartilhar na tela, porque eu trago uma explicação da importância dos municípios atualmente para a questão da gestão ambiental. Isso vem desde da Constituição de 88, e o município hoje ele tem um papel fundamental, o que eu acho muito importante, porque as coisas acontecem no local. Desde o início eu estou falando para vocês que a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável é agir local e pensar global. E onde que é o local? É onde vocês vivem, onde eu vivo, que é o município. Então, a gestão tem que começar daqui, para
sendo... quando vem normas, às vezes, políticas públicas que vêm de cima para baixo, elas não dão certo, porque muitas vezes ela não atinge a realidade do local que as pessoas vivem. E aí, então, é aquilo que a gente fala, é meio que inútil. Essa política, ela não vai dar certo, porque não é a realidade, não é o que a gente precisa, não é o que a população daquele local precisa. Se não compartilhar a tela, mesmo avisando que daí eu entro, eu saio, eu faço o que for necessário aqui, tá? Para mim, já está aparecendo aqui o texto introdutório que eu coloquei para vocês lá no Moodle. Eu espero que esteja aparecendo para vocês. Esse texto fala da gestão das cidades no momento atual e traz a realidade dos municípios, que tem a ver com a forte urbanização que vem acontecendo no mundo todo. Em relação ao Brasil, ao nosso país, são dados bem recentes, são dados que eu tirei de um manual das ODS da ONU, então são pesquisas muito sérias. E eles trazem que o Brasil, dentro da América Latina, é o país mais urbanizado e que, se continuar da forma que está, a gente vai ter, em 2050, 90% da população urbana. Atualmente, o Brasil ele já está com 86,53% de sua população nas áreas urbanas. Então, um grande êxodo rural, que começou lá na Revolução Industrial. Inclusive, eu pus um vídeo para vocês lá no Moodle para complementar o nosso assunto, que é referente à explicação do que é urbanização. E o vídeo começa explicando que o processo de urbanização começou lá na Revolução Industrial, que é um tema que eu trato no início da educação para vocês, educação ambiental, que é a questão da modificação da relação do homem com o meio ambiente. Então, forte êxodo rural para as áreas urbanas. E aí já começa todo um problema, porque as áreas urbanas hoje já não estão preparadas, né, com infraestrutura para receber esse fluxo de pessoas. Imagina naquela época. Então, a urbanização tem tudo a ver com o desenvolvimento sustentável, porque agora os municípios eles têm que pensar em estruturar para absorver e impactar o menos possível o recebimento dessas pessoas, né? Então, aqui, ó, eu grifei algumas partes do texto. O crescimento acelerado sem sustentabilidade nas cidades é um dos maiores desafios para o futuro da humanidade. Os impactos maiores estão acontecendo no ambiente urbano, por conta dessa forte urbanização. E aí, no município, você vai encontrar os problemas globais que a gente encontra no planeta, você vai encontrar onde? Localizado nos municípios. Então, tem pobreza, tem desigualdade social, tem poluição, as dificuldades de mobilidade, que não é uma realidade nossa, mas é uma realidade dos grandes centros urbanos, falta de saneamento básico, a gente tratou sobre o saneamento básico nas nossas aulas em relação à qualidade de vida, habitações precárias. Isso é uma realidade nossa. Eu não sei se vocês... Tem gente que não é de Garça, mas aqui em Garça, você pode ter a falsa ideia que não tem pessoas que vivem em habitações precárias, e tem muita gente que vive em habitação precária. Violência, a gente está vivendo pequenos furtos, questões de violência que tem a ver também com utilização de droga, com falta de empregos e por aí vai, e também os impactos das mudanças climáticas. A questão das mudanças climáticas, com o seu grande vilão, que é o CO2, o metano, os centros urbanos são os grandes emissores desses gases. Então, está tudo concentrado nos municípios. E isso, então, obriga, né, com que os municípios eles tenham políticas públicas para trabalhar toda essa questão. Então, como eu disse para vocês, desde 88 na Constituição de 88, houve uma descentralização. O que significa isso? Antes dessa Constituição, todas as normas, leis e procedimentos vinham de cima para baixo, da federação para o município. A partir de 88, houve uma descentralização. Então, os municípios
tiveram um maior protagonismo, uma maior importância na gestão. No entanto, deixa eu deixar claro para vocês que a maior concentração de impostos, de tudo que a gente paga, fica na União. E o que chega para o município é uma miséria. Então, apesar de haver a descentralização das políticas públicas, a questão financeira ainda está lá em cima. E aí o município tem um monte de responsabilidade, mas não tem dinheiro. Isso precisa ser alterado. Os municípios passam muito aperto porque vem um monte de demanda para ele, um monte de obrigação, mas a verba não vem. E o município ele é o que menos arrecada, quem mais arrecada é a federação, os estados e, por último, o município. Então, a gente sabe que tem muita má gestão, mas tem muito prefeito que passa apertado, porque ele tem que fazer mágica com o pouquinho de verba pública que tem aqui, que chega até o município, ou que é arrecadado no município. Então, isso ainda precisa ser modificado. E eu quero fazer um parênteses aqui para vocês, né? Eu estou meio que já finalizando essa disciplina. Eu sempre falei para vocês nos textos que a educação ambiental ela é política. E aí vocês devem pensar, o que essa professora fica falando de política para a gente? Porque as políticas têm tudo a ver com a questão de melhora. Melhora ambiental, melhora econômica e melhora social. E a questão da educação ambiental ser política não é questão de ser partidária. Tá? É a questão de você entender a política, você ter a participação e entendimento de como as coisas funcionam. Isso é política. Domingo a gente vai votar, cada um vai escolher o seu prefeito aí para o seu município, cada um tem as suas... o seu olhar, né, do que acha importante, a sua ligação com um político ou outro, mas é muito sério, porque, como eu estou mostrando para vocês, a gestão está aqui, está com a gente. E isso é importante, porque quem que sente as necessidades? Quem está aqui no município, não é quem tá lá em Brasília. Somos nós que sabemos se a gente tem acesso a transporte público, se a água está chegando em casa com qualidade, se tem tratamento de esgoto, se tem uma coleta seletiva, um recolhimento adequado dos resíduos e por aí vai. Então, isso que é ser político dentro da educação ambiental, para a gente. E aí, como eu estou dizendo, as prefeituras, então, passaram a ser protagonista. E aí é necessário bons gestores, porque está tudo aqui na mão do município, certo? E é necessário, então, a elaboração de um planejamento urbano moderno, com novas tecnologias, apostar em energia sustentável, sair daquela coisa antiga, aquelas tecnologias antigas e modernizar a gestão. E aí, então, precisa para a gente conseguir a sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade? São os diferentes campos que a gente encontra no município, que é o econômico, cultural, social, ecológico, tecnológico, tributário, demográfico, tudo isso tem que ser pensado. Existem, só finalizando essa parte aqui, dois documentos que pouca gente tem interesse e tem acesso no município, mas são os assim, documentos importantíssimos, que eu grifei aqui, ó. Um é o plano diretor e o outro é o plano plurianual. O plano diretor é onde tudo que pode acontecer no município é uma visão de infraestrutura. Então, tudo que pode acontecer, que está previsto, está nesse plano diretor. E aí, às vezes, ele fica na mão de poucas pessoas para serem elaborados. Mas quando você convida a população para ajudar a atualizar o plano, ele tem que ser atualizado, tá? Atualizar o plano diretor, as pessoas não participam, vereadores não participam, não têm interesse. E acaba ficando na mão de quem está lá dentro da prefeitura mesmo. E muitas vezes não é por maldade, mas acaba não saindo uma coisa muito boa, porque poucas pessoas participam. E aí, os projetos, eles têm que ser de curto, médio e longo prazo. Então, uma obra de infraestrutura grande, ela é demorada. Não vai ser em 4 anos, não vai ser numa gestão que ela vai acontecer, mas ela tem que ter continuidade. E isso é muito triste no nosso país. Os projetos e os programas não têm continuidade. Muda a administração, ele para tudo que o anterior estava fazendo e vai fazer o dele, porque se ele continuar o que o anterior está fazendo, entre aspas, ele quer dizer que o outro é bom. E ele não pode dizer que o outro é bom, porque o outro é adversário dele. Então, isso é muito triste, não tem uma visão
de curto, médio e longo prazo. É uma visão sempre de curto prazo. E aí as coisas grandes, as coisas interessantes acabam não saindo. E o plano plurianual é o seguinte: é o plano onde vai dizer onde vai gastar o dinheiro. Então, o ano que vem, quando entrar um novo prefeito, ele vai fazer esse plano plurianual para os 3 anos dele e o primeiro do próximo. Então, o primeiro ano do próximo prefeito, ele vai ter que usar tudo que foi questão de verba, de orçamento, ele vai usar o que o outro já deixou pronto para ele. E aí, no segundo ano de mandato dele, ele faz o seu plano plurianual, que vai pegar o primeiro ano do próximo prefeito. Por isso que tem que ser algo bem feito, você não está fazendo só para você está fazendo para o próximo também. Então, tem que ser muito pensado a questão de projetos de curto, médio e longo prazo. Tudo tem que estar previsto aí. Então, se eu vou ter um plano de saneamento básico, que obviamente vai precisar de verba, tem que estar previsto nesse plano. Se não tiver, eu não tenho verba para fazer, eu não vou conseguir fazer. Então, tudo isso tem a ver com sustentabilidade, porque a gente não consegue ter infraestrutura pública se a gente não tem se a gente não tem verba, e se não tem verba, eu não consigo fazer planos, projetos e programas com uma visão sustentável. Eu tenho uma falei de forma corrida aqui para vocês, mas são coisas que a gente dificilmente tem acesso, tem esse tipo de informação. Vocês ainda são novos, o interesse de vocês ainda é menor ainda por isso, mas a gente está vivendo uma época muito política no nosso país, a gente tem que aproveitar para começar a fazer parte, nós sermos protagonistas também. Eu tenho certeza que vocês, de alguma forma, em alguma área, vocês têm alguma ideia, alguma demanda, algo que não está bacana no seu bairro, e o ideal seria a participação de todo mundo, tá? Agora eu vou passar a aula que eu fiz em PowerPoint para vocês, que é o programa Município Verde Azul. Ele vou passar rapidinho aqui, ó. Ele tem essa visão, que é o que eu falo desde o início para vocês, que é ação local por uma causa global. Então, age nos municípios, pensando em algo grande, impactando de forma positiva o globo. E é assim que tem que ser mesmo. Então, esse é o mote, né, do programa Município Verde Azul. Ele é um programa que existe só no estado de São Paulo. E até outro dia, eu estava acho que era uma live, não sei, estava uma discussão falando que um plano tão bacana desse, um programa tão bacana, que deu certo, olha, desde 2007. Ó, quanto tempo que ele está ainda acontecendo, mudou gestão, mudou administração, e ele ainda continua acontecendo, porque ele cresceu, ele fortaleceu. E só tem no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, nenhum outro governo do estado resolveu implantar um programa que tem esse propósito que eu coloquei aqui, ó, que é medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com centralização, ficou para o município fazer a gestão, tendo uma valorização para essa agenda ambiental dentro dos municípios. Então, o principal objetivo desse programa é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Como é um programa que ele exige, vamos dizer assim, tarefas, né, atuação nas diversas áreas do município, ele vai, se você atender tudo que é solicitado nesse programa, com certeza você está caminhando para o desenvolvimento sustentável. E o que precisa para participar? Eu tentei encontrar um dado e não consegui. Eu sei que no estado de São Paulo a gente tem 645 municípios. Eu não consegui encontrar um dado atualizado de quantos aderiram a esse programa. Obviamente que nenhum município é obrigado a participar, mas para participar basta um termo de adesão e a indicação de um interlocutor e um suplente dentro do município. O que esses dois indivíduos vão fazer? Eles vão fazer a ligação do município com o programa do Estado.
atualmente, o interlocutor aqui no município sou eu, e a suplente é a Patrícia, que trabalha comigo lá na Secretaria do Meio Ambiente. Então, o que a gente tem que fazer? Relatório. São 82 relatórios que têm que ser apresentados para esse programa, que é a forma de comprovação de que o município está cumprindo as tarefas que eles solicitaram. Então, a participação, então, é pela indicação, e são as tarefas, né? Eles passam, tem uma resolução que tem essas tarefas dentro de 10 diretivas ambientais. Então, são 10 diretivas, e cada diretiva tem uma lista de tarefas que tem que ser cumpridas, e as tarefas vão ser comprovadas através de relatórios, que eu já vou mostrar para vocês como que acontece. Cada parte do relatório tem uma pontuação. Se o município, então, atingir no mínimo 80 pontos, ele tem o direito de utilizar o selo ambiental, a certificação de que ele é um município verde-azul. E aí tem um ranking ambiental dos municípios paulistas. Então, tem uma lista que vai do primeiro, que é o que consegue uma pontuação maior, até o último, que muitas vezes Marília teve, eu acho que, claro, que ela teve uma pontuação ridícula, porque nem participou. Acho que Marília fez 17 pontos, foi ridículo, mas é por quê? Não participou. Porque se você participar, eu acredito que Marília tem muito mais coisa para mostrar do que conseguir só 17 pontos. E esse é o selo. Esse selo você pode usar em outdoor, a partir do momento que você ganhou, né? Em outdoor, em documentos, em comunicação por e-mail, você pode fazer faixa, você pode dizer para todo mundo que você é um município verde-azul. Não vem verba para o município, mas os municípios que conseguem a certificação têm uma certa vantagem na obtenção de verbas. Então, vamos supor, o prefeito do seu município vai lá para São Paulo pedir verba para habitação. O secretário da habitação, ele vai ver lá como que seu município está lá no ranking, nesse ranking que eu falei aqui para vocês. E se você tiver muito mal no ranking, provavelmente ele vai falar, volta lá para o seu município, melhora o seu ranking, depois a gente vem conversar. Então, tem essa abertura de portas dentro de obtenção de verba, tá? E aí, o programa, então, ele tem essas 10 diretivas, que eu coloquei aqui de 1 a 10 para vocês, e ele trata, então, são 10 diretivas que tem esses temas. Eu não vou ler porque eu trouxe elas mais destrinchadas para vocês, mas passem o olho aí, que são essas 10 diretivas que vão nortear a agenda ambiental do local. Por que norteia? Como o município é obrigado a cumprir os requisitos para a obtenção da certificação, vai acabar que ele vai correr atrás de implantar. E aqui muito eles pedem planos, eles pedem programas, eles pedem ações, eles pedem atividades. Então, você tem que correr atrás para melhorar o seu município para conseguir a certificação, que é o que acontece na certificação de um produto e de uma empresa. Ela vai ter lá os requisitos, a partir do ela vai ter que correr atrás, se ela ainda não desenvolve determinadas ações, ela vai ter que correr atrás, desenvolver para conseguir a obtenção desse selo. Então, aqui, por exemplo, é a diretiva Município Sustentável, a primeira diretiva, tá? São 9 tarefas a serem cumpridas nessa diretiva, e essas diretivas são divididas sempre assim. A primeira tarefa é atitude. O que seria atitude? É atitude do município em relação a algum quesito que eles colocaram aqui. As tarefas do meio são relacionadas à gestão, é a gestão do município. Você vai ter que comprovar se o município está tendo uma gestão adequada. Tudo com relatório, tá, gente? Última atividade sempre é o resultado. Muitos dados são dados que não tem como você mentir, porque são dados que você vai pegar em órgãos do Estado, em órgãos do governo, então não tem como você mentir. Por exemplo, esse aqui, ó, o MS8, né, que é o resultado, você vai atrás do desenvolvimento sustentável de comunidades, indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. São vários quesitos dentro de uma planilha de Excel que você tem que procurar dados que são pelo IBGE,
ou tem outros dados que tem dados econômicos, mas são dados oficiais, não são dados que eu vou criar aqui dentro do município. E aí você tem que preencher toda essa tabela aí com os indicadores para serviços urbanos e qualidades de vida. E por último, sempre tem uma proatividade. É que nem na nota de vocês, né? Vocês têm a nota e também o professor sempre pode dar uma ajudinha se o aluno é presente nas aulas, se eles fazem todas as atividades, se ele entrega o trabalho no prazo, participa das aulas. Então, o professor sempre tem uma boa vontade com o aluno que faz isso. Então, aqui também, a proatividade é alguma ação inovadora, alguma ação inédita dentro do município, e aí você pontua, toda proatividade vale 1 ponto. Nesse caso, eu vou dar exemplo para vocês, o que eu utilizo como relatório, como proatividade. Aqui em Garça, a gente tem uma grande festa, que é o Cerejeiras Festival, né, a antiga Festa da Cerejeira. E a gente tem uma comissão dentro da comissão da festa que chama Cerejeira Sustentável. E, inclusive, essa comissão Cerejeira Sustentável tem parceria com a FAEF, né, com o Núcleo de Educação Ambiental da FAEF. E essa comissão, ela atua antes, durante e após a festa, com o objetivo de conscientizar as pessoas, principalmente em relação ao lixo produzido. Durante a festa, a gente faz algumas atividades de educação ambiental, de conscientização, e ao final da festa, a gente trabalha também a questão dos resíduos que foram gerados, se foram adequadamente dispostos e por aí vai. Então, é bem interessante. Durante a festa, tem os monitores, geralmente são alunos da FAEF, que ficam ali no Bosque das Cerejeiras, mostrando a importância do local, a conservação e por aí vai. Então, faz uma ação de conscientização ali para a importância do local. E já a gente vem atuando há uns 4 anos, esse ano, infelizmente, não teve a festa, não teve a comissão, mas a gente vem atuando e está sendo cada vez mais positivo. Atualmente, a gente também tem uma parceria com a Ecoar, que é uma empresa aqui de Garça, que é uma empresa certificadora. Então, a Ecoar, ela tem essa questão de compensação de emissão de carbono, e ela é parceira nossa, então ela faz o cálculo da emissão de carbono da festa, e depois a gente planta árvores para compensar parcialmente a emissão de carbono que aconteceu durante a festa. Então, são várias ações, e eu sempre coloco essa comissão aqui no município sustentável e dá super certo. E aí, por exemplo, aqui, ó, tem algo que é bem interessante aqui, ó, que é o DOF, que o município tem que ter instalado, fazer uma lei. Eles pedem muitas leis aqui, e aí tem que, quando você vai fazer uma obra na sua casa, você tem que apresentar o DOF, que é o documento de origem florestal. Você tem que comprovar que a madeira que você vai usar na sua construção, na sua obra, ela é uma madeira de origem legal, que você comprou numa madeireira que tem como demonstrar que é de origem florestal adequada e tal. Menos uma ação de educação ambiental. Então, aqui, ó, o MS7, nesse caso, ação de educação ambiental com foco em difusão e capacitação de técnicas de boas práticas sustentáveis em energia, alimentação ou habitação. Então, sempre tem todas as diretivas uma ação de educação ambiental. Nesse caso aqui, o que eu uso? As hortas educativas que a gente faz nas escolas, nas unidades de saúde, por aí vai. Porque é onde você difunde boas práticas de alimentação, por exemplo. Então, só estou dando um exemplo para vocês, tá? A outra diretiva é a estrutura e educação ambiental. Tá? Então, você tem que mostrar que existe um programa municipal de educação ambiental no município. Sempre eles exigem aprovação na Câmara, porque quando tem aprovação na Câmara, significa que se transformou em lei. E também eu tenho que comprovar que esse programa acontece. Então, não adianta só eu ter o papel. Depois eu tenho que mandar foto, tenho que mandar lista de presença, tudo para comprovar que o programa existe no papel e na realidade. Outra coisa que eu acho bem interessante aqui,
tem fiscalização ambiental no município, ou seja, quando alguém faz uma poda drástica, uma erradicação de árvore sem autorização, ou multa por jogar lixo em local inadequado, tem os fiscais e eles multam, então eu tenho que mostrar que o município está preocupado com isso, que ele faz essa multa, ele tem essa fiscalização. Aqui, ó, centros ou espaços de educação ambiental também são bem cotados aqui. Então, quando você comprova que você tem um centro que participa, que funciona, tal, tem que comprovar as atividades também. Você vai pontuando. Então, ó, cada dia, conforme eu estou falando para vocês, tem mais ou menos tarefas, mas todas, tudo você tem que comprovar. E como que é o relatório, né? Trouxe para vocês de um relatório. O relatório tem que ter o diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico você tem que falar, olha, meu município é assim, 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 tem essa realidade, e para tratar essa realidade, a proposta é, por exemplo, coleta seletiva. No município de Garça, qual que seria o diagnóstico? Não existe uma coleta seletiva que abranja todo o município. Qual que é a proposta? A instalação, a criação de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis para conseguir com um planejamento que abranja toda a cidade. Esse quesito aqui, ó, é ferramenta de comunicação ambiental. É a tal da educomunicação que a gente tratou a aula passada. Não adianta eu ter as coisas e a população não ficar sabendo. Então, de uma forma ou outra, tem que ter essa comunicação. E eles pontuam por isso. Então, o setor de comunicação, nesse caso, da prefeitura, do município, é muito importante, que é ele que vai atuar na comunicação ambiental. Ele que vai traçar estratégias de como comunicar essa ação ou as demais ações para o município, para as pessoas. Depois, eu tenho que comprovar a execução do que eu propus e os resultados alcançados. Então, para cada ação, tem dessa forma aqui. São 82 relatórios que você tem que fazer, comprovando tudo que você está dizendo que existe. Ah, professora, mas você pode mentir? Pode, porque ninguém... Aí, assim, ó, eles já falaram o seguinte, que se eles verem que mudou muito de um ano para o outro, nossa, virou uma beleza o município, eles vêm até o município dar uma olhada, né, para ver se o que está falando é correto. Mas eles não têm como visitar a equipe, não tem como visitar todos os municípios. Então, também eles veem uma coerência, né, no passar dos anos, se foi melhorando aos poucos ou mudou de um dia para o outro. É óbvio que você percebe. E o interlocutor, que no caso que sou eu, tenho fé pública. Então, se eu mentir, eu vou arcar com as consequências, mas até prove o contrário, o que eu coloquei aí está comprovando veracidade no que eu estou dizendo. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu posso mentir, inventar e conseguir a pontuação, e aí eles vêm aqui no município e vê que é tudo farsa. Tem que tomar esse cuidado também, mas isso é o profissional que está respondendo por isso. Esse aqui é o Conselho Ambiental, não sei se vocês já ouviram falar que os municípios têm que ter CONDEMA, né, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Esse conselho, eles querem que se fortaleça, porque é a oportunidade do poder público e da população participarem, só que esse conselho, a gente faz reuniões, não vai quase ninguém da população, ele é paritário, ou seja, existe, vamos supor, 5 representantes do poder público e 5 representantes da sociedade. Esses da sociedade nunca vão. Então, é bem triste, porque seria muito importante que a população participasse, mas a gente vai tentando. Tem essa diretiva que é biodiversidade, que é bem interessante, que a gente tem que apresentar um plano municipal de Mata Atlântica ou Cerrado, depende de onde o município ele está inserido, e aí, a partir desse plano, você tem que desenvolver esse plano, né? Quem me ajudou a fazer esse plano, inclusive, foi um aluno da FAEF, que estava estagiando lá comigo. A gente conseguiu fazer esse plano devido à ajuda dele ali, certo? Então, foi bem bacana. Aqui, ó, o PSA, eu acho que eu já falei para vocês, que é o pagamento por serviços ambientais. Então, existe uma lei que permite que o município repasse verba
para entidades que proporcionam algum serviço ambiental. Então, vamos supor, eu tenho uma ONG aqui que faz trabalhos com animais de rua, e aí o município pode, por conta dessa lei, passar a verba para essa entidade, já que ela está prestando um serviço ambiental. O município pode fazer um programa de recuperação de nascentes e, através desse pagamento por serviço ambiental, reverter um valor X para proprietários rurais que comprovem que estão fazendo recuperação ou que estão conservando e preservando suas nascentes. Através dessa lei, pode, né? Então, você tem que comprovar que existe a lei e que ela está sendo colocada em prática. Aqui também ó, ação de educação ambiental com foco na importância e necessidade da salvaguarda da biodiversidade. Então, todas as diretivas, está aí a educação ambiental inserida. Gestão das águas, também está aqui tudo que é pedido, tem tudo a ver com captação e tratamento de água, obviamente. Também tem a parte de educação ambiental, que tem aqui, eles já pedem que seja relacionados à proteção de nascentes, eles pedem o relatório, né, do tratamento de água, se ele está sendo bem feito. Eu, como interlocutora, todo mês vem uma empresa monitorar a captação e o tratamento de água para ver se ela está dentro dos parâmetros para a qualidade da água. E aí eu tenho que, pelo menos uma vez no ano, acompanhar essa empresa, o que ela coleta, e depois ela tem que me mandar a análise dos dados aí para eu apresentar aqui também. E aqui a primeira atitude aqui é a nascente modelo. Tem que escolher dentro do município pelo menos uma nascente que seja modelo, no sentido de ser uma nascente com algo, um certo significado, né? Mas também que permita a visitação de crianças, de adultos, para trabalhar a educação ambiental nessa nascente modelo. E a gente, o ano passado, inaugurou a nossa nascente modelo, que foi ali dentro da Fazenda Cascata, que é uma nascente que uma das muitas nascentes que tem lá, mas que é uma das principais para captação de água do município. A Fazenda Cascata, que tem aqui em Garça, é onde tem quase 60% da captação de água para o nosso uso, e a gente escolheu uma nascente lá dentro para ser a nascente modelo. Tristemente, agora, acho que no mês de agosto ou setembro, pegou fogo no reservatório, em volta do reservatório, e bem no local onde a gente escolheu para pôr a nascente, queimou lá em torno de 380 campos de futebol, e a nossa nascente modelo virou cinzas. Então, eu não sei, agora eu vou conversar a questão de recuperação dessa área, mas foi muito triste, que a gente perdeu ali muita área verde, que vocês sabem que é importantíssima na questão de captação de água. Então, essa questão de queimada, gente, é muito séria. A gente perde muita qualidade no meio ambiente por conta dessas queimadas. E foi dentro da fazenda, então, quer dizer, eles têm quase certeza que foi criminoso, não foi um ato que a fazenda é fechada. Então, alguém entrou lá e colocou fogo de propósito nessa área, e perdemos muita área verde, e perdemos muito com a captação de água no nosso município, que já não está bom. Então, aqui trouxe algumas fotos, não é aqui em Garça essa, tá, gente? Eu não peguei, essa aí eu peguei da internet, e aí, então, tem algumas nascentes modelos, né, que foram escolhidos por outros municípios, e a ideia é essa, né, você levar aqui, ó, para a pessoa ver como que a água brota, como que a água surge, e a importância da vegetação no entorno. Tem também a diretiva de qualidade do ar, e aí tem algumas exigências aqui, como a lei de queimada urbana, que não basta ter no papel, eles exigem que você mostre que tem fiscalização contra a queimada urbana. Também a criação da brigada de incêndio, que é bem interessante, o efetivo de bombeiros está cada dia menor, então a brigada de incêndio, quando ela é bem estruturada, inclusive a nossa atuou recentemente no incêndio que teve aqui, ela é importante, que auxilia, né, os bombeiros nesse momento de incêndios e de queimadas que ocorrem dentro do município e fora também, né? Já teve muito caso de brigadas saírem de um município e ir para o outro para auxiliar
a conter a queimada que estava acontecendo ali. Tem a questão do uso do solo. O uso do solo tem tudo a ver com a questão de controle de erosão. Então, a gente tem aqui um plano de controle de erosão que trata principalmente questões de erosão em estradas rurais, que elas são locais que pode muito acontecer, né? A questão de erosão, se não for bem feita, se não for bem conservada. Então, o uso do solo também aqui é bem importante. Questão de contaminação do solo. E a educação ambiental está aqui também, com foco em fragilidades e potencialidades do uso do solo. Geralmente, ambiental a gente faz com produtores rurais, né? Questão de conservação do solo. Aqui, o nosso solo aqui em Garça é um solo arenoso, é um solo que tem muito potencial para erosão, então tem que prestar muita atenção no uso adequado desse solo. Então, para evitar esse tipo de situação aqui, que tem essa preocupação com o uso do solo. Aqui tem essa diretiva que é a arborização urbana, que eu já falei para vocês, é uma das diretivas mais difíceis, é chata, é difícil conseguir, porque a gente tem muita dificuldade, por mais que as pessoas falem, a árvore é importante, eu adoro árvore, a hora que põe a árvore na frente da casa dela, vira problema. Então, essa diretiva, ela é complicadinha de atuar, mas a gente não pode desistir. Esse segundo item aqui, realizar cadastro, inventário e consequente diagnóstico das árvores do município. A gente fez por amostragem aqui em Garça, e quem nos auxiliou também foi o professor Rodolfo, esse cadastro e inventário por amostragem de árvores do município. Então, a gente já consegue ter uma ideia, por esse cadastro, de como que está a questão de arborização no nosso município. Então, o ideal seria isso. Isso é o que é pedido aqui, que se chama floresta urbana. A ideia dessa floresta urbana é isso, é você fazer pelo menos uma rua do município que tem esse visual que vocês estão vendo aqui, né? O encontro de arborização dos dois lados da calçada, fechando dessa forma. Aí a gente tem um monte de problema, né? Porque a nossa fiação entra no meio das árvores, aí você tem que conversar com a CPFL, por aí vai. A outra situação que é importante e também tem que ter boa vontade do município, quando você tem arborização, você tem que ter um viveiro municipal, que é onde você vai receber essas mudas, vai fazer muda para poder fazer o plantio no município. Então, isso também é uma outra forma de atuar na arborização urbana. A outra diretiva, se a gente tem água, tem que ter esgoto. Então, aqui também tem algumas solicitações em relação ao esgoto. Educação ambiental está aqui também, de novo, que é tornar pública a existência e importância da ET. ET é a Estação de Tratamento de Esgoto. Tem município que não tem. Então, aqui, como a gente tem, eu levo as crianças e adultos fazer visita na ET. Eles odeiam, porque, obviamente, não é cheiroso, mas eles veem a dimensão do esgoto, né? Que sai das casas e chega até lá para ser tratado. Acaba sendo bem interessante, porque eles não têm ideia. O esgoto a gente não vê, só dá descarga e vai pelo cano. A hora que chega lá, eles veem a dimensão e o trabalho que dá para tratar esgoto. Aqui é uma ação de educação ambiental. E aqui a última diretiva é a questão dos resíduos sólidos, que tem a ver com coleta seletiva, com plano municipal de gestão de resíduos sólidos, que a gente já tratou numa aula sobre os resíduos sólidos. E tem também educação ambiental aqui, que é sensibilização e mobilização para coleta seletiva. Eu tenho um programa de coleta seletiva, que o principal ponto de sucesso da coleta seletiva é a participação da população. Se a população não participa, não tem como. Então, a educação ambiental está nesse sentido aí, que é sensibilizar para a coleta seletiva. E tem alguns índices também, que a CETESB que passa, e aí a gente não tem como atuar. É resultado mesmo. Então, se eu tenho um bom plano de gestão de resíduos, eu vou ter esse IQR aqui, que é Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, bem alto, uma nota boa. O nosso aqui está 7,4, eu acho. Tá bacana, tá uma nota boa dentro da CETESB, a questão dos nossos resíduos.
Aqui é só ter o índice, né? Eles não vão avaliar se tá bom ou ruim, você tem que mostrar o seu índice ali. E é isso, gente, são 82 relatórios, vocês viram que eles passeiam, né, por tudo que a gente tratou em educação ambiental e desenvolvimento sustentável, e se o município conseguir cumprir tudo que está aí, eu garanto para vocês que ele vai ter uma boa gestão ambiental, porque está em todas as áreas do que a gente falou. E é isso. A nossa aula já acabou. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa sobre a aula ou alguma dúvida que vocês estejam dentro da disciplina? Eu acho que não. Tudo certo? Então, hoje vocês estão me escutando até o fim, né? Graças a Deus. Deu certo, professor. Tá, então o horário. Assista um vídeo lá de. Eu não vou mexer mais nada, eu não vou parar de compartilhar a tela. Assista um vídeo lá que eu pus sobre urbanização, é bem rapidinho e é um tema bem de geografia, mas tem a ver com o meio ambiente, como eu tracei todo esse panorama aqui para vocês. E aí, então, a próxima aula, eu vou fazer uma linha de todo o conteúdo que a gente tratou até essa aula de hoje, que termina com as certificações, né? A certificação, o que é? É o trabalho cumprido. É que nem vocês pegarem o diploma. Estou certificado de que eu cumpri todas as exigências e agora eu sou um profissional que vou atuar. É a mesma coisa da certificação sustentável. Cumpri os requisitos, me preocupei e então eu vou usar esse selo para dizer que eu sou sustentável, que eu cumpro tudo que me é exigido. É isso, tá? Então, semana que vem a gente volta. Eu acho que eu não estou devendo nada para vocês de trabalho, tá tudo certo, é só vocês fazerem. E no dia 26, daí vocês fazem a avaliação. Dia 27 a gente vê como que vai ser a nossa aula. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e voltem lá domingo com consciência dentro dos municípios de vocês. Não façam qualquer escolha por ter que fazer. Pensem bem quem que vocês se identificam mais e votem com consciência, principalmente para vereador, tá? Não vota no cara não porque ele tem nome engraçado, vota porque ele tem capacidade de atuação, porque é ele que fiscaliza. E se ele não fizer o trabalho dele, a administração, o prefeito faz o que quiser e aí fica numa mão só, não fica na mão da população. Ok? Então fiquem com Deus e bom final de semana para vocês. Obrigado, Tchau, professor. professora. Obrigada. Professora Tchau, também. professora. Bom Obrigada. final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.